Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, tudo bem? Sou Fabiola Campos, nutricionista, empresária, mãe, esposa. Estou aqui novamente no Pausa Saudável para trazer todos aqueles assuntos que a gente já pegou de você ali na dica da descrição do vídeo. Estamos aqui sempre com convidados muito especiais, incríveis. O de hoje não é diferente. O Christian Silva, ele é detentor da maior carta de vinho no Brasil. Vinhos o quê? Naturais. Não é qualquer vinho, não. Você sabia que tem diferença entre vinho colonial, natural, orgânico? Pois bem, a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai ressignificar o hábito de apreciar um vinho, gente. Christian, muito obrigada. Seja muito bem-vindo aqui ao Pausa Saudável. Que bacana, Fabiola. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com vocês, né? Coisa boa. Bom, Christian, acho que antes de qualquer coisa, antes das perguntas, né, que a gente tem aqui para lhe fazer, queria que você contasse para a gente como tudo isso começou. Por que despertou em você esse interesse de, além de apreciador e consumidor de vinho, escolher um vinho que a gente ainda não conhece, né? Apesar de ser um vinho que pode, digamos assim, ser um vinho antigo, que se apreciava lá no início dos tempos, isso deixou de existir, não é verdade? Na verdade, não deixou de existir, né? É que no Brasil a nossa história com o vinho é diferente de, por exemplo, quem está na Europa, onde o vinho faz parte da cultura de uma maneira muito mais... da cultura e da economia, né? Ele tem um peso lá muito maior na vida das pessoas. Eu sou gaúcho, sou natural de Pelotas. Diferente da maioria do pessoal que trabalha com vinho aqui no Rio Grande do Sul, são pessoas que a família veio para cá e se instalou na serra, se instalou em algum lugar e começou a trabalhar porque era o que a família fazia. Minha família não tem nenhuma relação com vinho. Eu me aproximo do vinho por gostar de beber mesmo. Então, no primeiro momento, é porque era uma bebida legal, gostava de beber, era para fazer festa. Ao invés de pegar ou uma cerveja, ou uma vodka, ou um whisky, eu gostava mais de beber vinho. Sentia mais realização, digamos, com isso. E só que, claro, o tempo foi passando e eu comecei a, assim como eu consumia o vinho, comecei a tentar entender aquilo que eu consumia. E comecei a ver que alguns me agradavam mais do que outros. Tanto realizavam mais no momento, como no dia seguinte me deixavam melhor, mais disposto, com menos ressaca. E isso me levou a estudar vinho. E essa paixão foi crescendo, 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 até que chegou um momento em que, em 2017, a Kelly, que é a minha mulher, eu digo que a mulher não é só a esposa, porque o papel dela na minha vida seria resumir se eu chamasse ela de esposa, né? Ela pega e me diz que, Christian, não dá mais. Não dá para tu gastar o tempo que tu gasta e o dinheiro que tu gasta com vinho e não monetizar nada disso. Tu estrutura negócio para os outros, então, estrutura um negócio para ti em torno disso que consome tanto do teu tempo. Nós os dois, eu e a Kelly, a gente sempre buscou se realizar muito. É uma coisa que para nós dá muito prazer com a comida e com a bebida. A gente não entende a comida diferente da bebida, a gente sempre harmoniza, né? Então a gente, viajava fazendo isso, viajava para comer, viajava para ir nos lugares, no restaurante que a gente tinha visto, conhecer a cultura do produto daquele local. E isso, claro, nos levava a estar sempre estudando. E eu, como uma veia bem nerd, assim, que eu tenho desde pequeno de ler muito, estudei muito e decidi, então, em 2017, que eu ia começar a fazer vinho.
Aí dessa decisão de fazer vinho, teve as consequências de eu estudar mais, agora nesse momento mais tecnicamente, e não só para apreciar como faz o vinho, o que é o vinho e tudo, e num segundo momento me levar a abrir a casa que hoje eu tenho, que é como a gente se conheceu, né? Que é uma casa de produtos naturais. E foi aí que eu caí totalmente dentro desse mundo e passei a me dedicar exclusivamente hoje a isso. Na verdade, é a segunda casa, né? Porque você já tem uma história numa outra avenida ali, aqui em Porto Alegre, né? Mas essa casa hoje, ela tem todo um contexto. Conta para mim essa coisa da idade da casa, né? De toda a história dela. Nós abrimos a Casa Vivá, aí um parênteses, né? Vivá é uma palavra em tupi-guarani que quer dizer a força da natureza. Esse foi o nome que nós escolhemos para fazer a nossa vinícola. E aí, em 2020, eu fiz a primeira safra para produzir vinho. E lá no meio da pandemia, em agosto de 2020, a gente abriu a Casa Vivá, um bar de vinhos com uma queijaria aqui na Dinarte Ribeiro, em Porto Alegre. Passamos esses 3 anos entendendo o que era esse mercado, como era esse negócio e cada vez mais nos apaixonando por servir, por entregar, por propiciar aquelas experiências que a gente tinha fora daqui, que a gente viajava e buscava os lugares e os momentos para ter, entregar isso para as pessoas aqui. Então, nos apaixonamos por isso e decidimos no finalzinho do ano passado que a gente ia procurar uma casa maior, que tivesse a ver com isso e que nos propiciasse entregar essa experiência agora num outro nível, avançando muito do que era a nossa casinha pequena ali na Dinarte Ribeiro. Nós achamos essa casa ali na Barão de Santo Ângelo, uma casa que é da década ali de 40, e ela estava machucadinha. Nós reformamos ela, restaurando o que tem de belo daquela época. Ela é uma casa que está listada no patrimônio da prefeitura, patrimônio histórico, né, aqui no município. E abrimos a casa para a rua. Então agora a rua enxerga a casa está restaurada. E lá dentro dessa casa nós temos uma seleção de produtos, cara, incríveis, todos naturais, com uma culinária incrível e com um serviço de vinho incrível. Então a gente vai entregar ali uma experiência bem mais bacana, bem melhor, com todo esse contexto, sempre com muita narrativa, sempre contando história, e para quem se interessa um pouco mais, com mais conteúdo. A Kelly diz que eu fico falando demais quando eu apresento as coisas na mesa e tudo, que as pessoas não vão lá para isso. Eu digo, não, peraí, algumas vão, algumas se interessam mesmo por isso. Eu gosto muito de aprender, né? Então, assim, quando eu te ouvi a primeira vez, eu fiquei encantada porque era algo que eu desconhecia. Eu sou nordestina, vim para o Rio Grande do Sul, porque em uma viagem em 2017, a gente foi para a Serra. E lá eu conheci Bento Gonçalves e todas aquelas vinícolas. Acredito que eu devo ter conhecido umas 20, porque tem muita história ali, né? Aí tem aquelas que são maiores, tem as menores, mais familiares, né? Outras que já tem aquela coisa mais industrial. E essa coisa do vinho, é interessante que você vai vivenciando e vai aprendendo, aí você aprende que tem o vinho seco, o vinho suave, aí você depois, né, aumenta o nível, aí entende que tem as uvas, Merlot, Malbec, enfim. O pessoal de casa, né, que é apreciador de vinho, ou até que não é ainda, mas pode surgir o interesse a partir desse podcast, é uma pergunta talvez simples, mas que é interessante falar aqui. Uhum. Esse processo do vinho, por que ele se torna tão especial e tão diferenciado? Porque hoje existem 3 coisas que antigamente não se dava muito foco, que é a questão do café, da cerveja e do vinho. Porque café, tem gente que toma aquele já moído no supermercado. Uhum. E tem aquele outro que aprecia, que já consegue entender melhor o sabor, que não toma com açúcar, nem com adoçante. Uhum. E a cerveja, mesma coisa. E o vinho? Por que o vinho é uma bebida tão incrível, né? E os apreciadores, geralmente, né, não conseguem beber outra coisa, como você bem mencionou no início. O vinho é apaixonante, assim. Eu digo o seguinte, tá? Nenhum alimento consegue carregar em si tanta expressão do terroir de onde ele vem como o vinho. Aí, quando eu falo terroir, eu estou dizendo condição edafoclimatológica, ou seja, o clima, como é o terreno, o que aconteceu naquele ano e a cultura das pessoas.
É juntar tudo isso e isso que vai gerar o vinho. O ato de fazer o vinho de um produtor natural, ele está buscando preservar tudo aquilo que a natureza carregou naquela fruta durante aquele ano e que passa por um processo que é mágico, mas que não é nosso, não fomos nós que inventamos, o vinho foi descoberto. Ele passa por um processo mágico e transforma aquela fruta, aquela uva, que quando a gente come tem gosto de uva, numa bebida que carrega nela quantos sabores. A gente vê em filme, vê nessas coisas, eu acompanho, pega, prova o vinho ou cheira o vinho e descreve lá uma lista de 10, 15, 20, 30, morango, acerola, banana, couro, chocolate, madeira, né? Madeira. Xixi de gato. Como é que carrega tanta coisa num vinho natural? É natural que se dá esse processo e não tem nada adicionado nele. Carrega porque a uva é o que acontece com a uva é uma coisa muito mágica e que não acontece com as outras plantas, vegetais, frutas, alimentos. Não acontece. Por conta das características que a uva tem. Aí a gente começa a explicar a primeira divisão quando fala de tipo de vinho. A gente tem o vinho que no Brasil a gente chama de vinho fino e o vinho de mesa. A diferença dos dois é que os dois não são feitos da mesma fruta. Parece louco, né? Mas não é a mesma fruta porque a uva não é toda a mesma fruta. Tem a uva vinífera e tem a uva que não é vinífera. A vinífera é para fazer vinho. Nela tem as condições de que essa mágica aconteça com tanta intensidade. Na uva de mesa, na uva que é para comer, não tem essas condições. Então, os vinhos feitos de uva de mesa, que a gente chama aqui de vinho colonial, são vinhos muito mais simples. São super agradáveis de beber quando bem feitos, quando a uva é boa, não é nenhuma crítica, é um perfil, é um tipo de vinho, característica dele. Só que são vinhos mais simples. Como são mais simples, é óbvio que eles saem mais barato, que a gente tem mais acesso, que tem em mais quantidade. A vitis vinífera é uma planta muito difícil de se produzir. Ela é natural da Europa, não existe ela fora da Europa, não existia. Ela foi importada da Europa para todos os outros países e, inclusive, tem uns causos, são fatos históricos super interessantes, assim, para entender a importância que tem o vinho nas outras culturas que para nós não é tanto. O primeiro país do mundo fora da Europa que plantou as uvas europeias, que são as uvas para fazer vinhos de alta complexidade, as viníferas, foi a África do Sul. Coisa interessante. Solução dada não por um bêbado ou apreciador de vinho, solução dada por um médico. Porque as caravelas passavam na África do Sul para ir para a Ásia, para as Índias. Quando elas paravam na África do Sul, morria uma quantidade de viajante que estava na caravela, de trabalhador, de gente que ia para lá para conquistar, para fazer trocas, comércio, enfim. Botaram um médico lá, que é um holandês, para descobrir o que estava acontecendo. Ele chegou lá, é a água. Eles chegam aqui, bebem a água, tem difteria, tem uma série de coisas, morre. Qual é a solução? Não se tratava água na época. A água era o que tinha lá, consumia, não tinha nenhum tratamento para água. A solução dele foi levar uva, fazer vinho, a caravela parava, eles não deixavam ninguém descer e abasteciam a caravela de vinho. É o que hidratava os marinheiros para continuar a viagem. E assim garantia que ninguém morria. Que legal. Então, o papel do vinho na história da humanidade geral tem um papel muito importante. O exército romano ele conquista a Europa, quando cresce lá desde aquela época, com basicamente 2 alimentos que eles conseguiam carregar com facilidade, concentrados, que davam proteína, hidratavam e carboidrato. O queijo e o vinho. São os 2 que eles levavam e eles foram os romanos que disseminaram a cultura de fazer vinho no conjunto da Europa, porque eles foram dominando, chegavam lá, plantavam as uvas ou achavam uva e faziam vinho. E assim foi crescendo a cultura e por isso que para eles o vinho é um alimento, não é uma bebida alcoólica, que nem a gente tem aqui. Eu vou beber vinho quando? Quando eu quero me divertir, quando eu quero comemorar alguma coisa. Para eles é alimento, faz parte da refeição. Não faz sentido um almoço sem uma tacinha de vinho. A dieta mediterrânea, que é considerada hoje a melhor do mundo em termos de protocolo saudável, tem uma taça de vinho diária na refeição.
Porque tem o resveratrol, tem os taninos, o ácido tânico. Então, realmente, lá é comum você apreciar qualquer alimentação com a taça de vinho junto. É parte do alimento. E para quase toda vez que, se a gente for num nutricionista, num horto, alguém vai pegar lá e faz aquele monte de exame de sangue e aí recomenda o que a gente tem que tomar para equilibrar o corpo, para deixar mais saudável. Quase sempre é recomendado um conjunto de nutrientes que tem no vinho. Se a pessoa beber vinho, não precisa tá colocando aqueles feitos em laboratório, né? Então, o vinho faz parte de uma dieta saudável ser compreendido como um alimento. E não como algo a ser consumido em excesso. Assim como se comer gordura em excesso, se comer arroz em excesso, qualquer coisa que consumir em excesso vai fazer mal. Sim. O vinho é igual. Ele não tem... Eu trato e lido com o vinho... E boa parte das culturas, principalmente europeias, lidam com o vinho, pensam ele como parte da alimentação. E, portanto, tem que estar regrado numa quantidade que não nos faça mal, né? Exatamente. Não pode exagerar, né? Porque... Só que ele consegue, e aí é o que é a minha paixão pelo vinho, ele consegue nos entregar, no momento do consumo, uma realização, um prazer que as outras bebidas não entregam. Se fizer um fermentado de araçá, um fermentado de maçã, um fermentado de pera ou um fermentado de mandioca, que é inclusive o vinho tradicional do Brasil, é o fermentado de mandioca, que é o cauim, que é o que os nossos índios faziam. E se fizer isso, não vai ter a graça que tem o vinho, não vai ter tanto prazer, não vai entregar tanta complexidade, tantos sabores, tanta coisa, tanto mexer com a cabeça. Porque são vegetais que são mais simples. Então, voltando ali, primeiro a gente divide o vinho em o vinho de mesa, ou colonial, e o vinho fino. Depois disso, tem o vinho suave. Geralmente o suave é o de mesa, porque quem faz vinho com uva vinífera dificilmente vai colocar açúcar para deixar ele doce. Porque o vinho suave não tem nada a ver com ser mais ou menos intenso, tem a ver com ter açúcar nele. Isso aí. Então ele é doce. O que faz parte da nossa cultura, porque quem, até na minha geração pelo menos, quem quando era novinho não tinha lá o vô que pegava e botava um pouco de vinho na jarra, botava uma água e um açúcar e dava para as crianças se divertir, se hidratarem, né? Então essa é a divisão do suave e do seco. Doce ou não doce. E depois as divisões que tem são dos estilos de vinho. A gente vai ter o vinho branco, o vinho rosé, o vinho tinto, que são conhecidos por todo mundo. Tem também o vinho espumante. E, vê só, no espumante tem uma pegadinha da nossa legislação. Se a gente ler o rótulo de espumante, vai dizer vinho espumante natural. Esse natural só quer dizer uma coisa. Não foi adicionado gás carbônico nele para ele ficar com bolhas. Não quer dizer que ele seja um vinho natural. Então é uma pegadinha ali que tem na nossa legislação. Então tem o espumante, tem os fortificados, que são os vinhos, o mais conhecido é o vinho do Porto, mas tem outros também, que aí são os vinhos que têm adição de algum tipo de álcool, geralmente álcool vínico mesmo, feito da própria uva. E tem uma novidade para nós, mas que na verdade é um dos mais ancestrais que tem, que é o vinho laranja. Que não tem nada a ver com aquele vinho ou licor de laranja que os nossos avós faziam. O vinho laranja é um vinho branco macerado. Então se pega a uva branca, aperta ela, quando sai o líquido, ao invés de separar o líquido da casca, e esse líquido virar vinho, que vai fazer o vinho branco, deixa o líquido com a casca. Igual como se faz vinho tinto. Sim. E ele fica com a casca macerando. Então ele puxa da casca um conjunto de coisas que, se separar ele na hora, ele não vai puxar. Aí ele fica com uma cor bem âmbar e com uma expressão de sabor, de aroma bem diferente. É uma coisa bem interessante, para quem não conhece, vale provar, porque pode ser que se apaixone aí por um outro estilo de vinho. Posso estar fazendo uma pergunta errada aqui, né? Não sei, mas o vinho branco, ele é a uva, né, roxinha sem a casca, ou é da uva branca, da uva com a casca verdinha? O vinho branco ele pode ser feito de qualquer uva, mesmo da uva tinta. Geralmente a gente não percebe isso, mas se a gente pega uma uva tinta
e apertar ela, o que tem dentro dela é branquinho. Uhum. Então, se conseguir tecnologia que existe hoje para apertar ela e separar a casca da parte de dentro e do suco que sai dela, sem ficar o líquido na volta da casca, o vinho será branco, feito de uvas tintas. Tinta. Uhum. O maior exemplo disso é champanhe. Champanhe é um vinho espumante feito na região de Champagne da França. Tem que ser feito lá. Se não for feito lá, é espumante, pode ser feito igual, mas não é champanhe. Na região de Champagne, 66% da área deles é plantada com uvas tintas, Pinot Noir e Pinot Meunier. E só 30 e poucos % é plantado da Chardonnay, que é a branca. E a absoluta maioria, quase 80% dos champanhes do mundo, feitos na região, são brancos. Que interessante, né? Eles fazem, e é que a gente não se dá conta, mas o vinho, o champanhe que a gente bebe, que se bebe, quase todo ele tem uva tinta na composição dele, mesmo ele sendo branco. Mesmo sendo branco. Eu amo Pinot Noir, né? E uma vez eu aprendi na faculdade que a gente tem mais papilas gustativas do que os homens, e é por isso que a gente tem uma certa adstringência maior quando toma um vinho mais Malbec, né? Uhum. Mas, enfim, né? Uma curiosidade. Aí, quando entra para a questão das uvas, que nem tu tinhas falado antes, cada uva vai carregar uma expressão diferente, porque elas são, é que nem a gente pegar diferentes tipos de abacaxi. Eles têm sabores diferentes dependendo do abacaxi. É a mesma coisa na uva. Então o Malbec vai carregar uma determinada expressão, o Cabernet Sauvignon outra. Mas as expressões de sabor que os vinhos entregam, na maioria desses vinhos que são consumidos, que são o que eu chamo esses vinhos de prateleira mesmo, comerciais, que tem bastante quantidade, ela não está só relacionada ao que a uva entregou. E por isso que a gente fala de vinho natural e vinho que não é natural, que eu digo que são os vinhos quimicados. Quimicados porque se adicionou química nele para deixar ele com aquela expressão, para deixar ele daquela maneira. Então tem o vinho natural, que nunca deixou de ser feito, porque ele começou sendo feito assim. O homem ele descobre o vinho, né? O caminho natural da uva é colheu a uva, soltou aqui, ela vai com o tempo, ela vai dar uma murchadinha, a baga vai romper, no que rompe aquele líquido vai tocar na casca tem levedura, no ar tem levedura, ela vai fermentar e vai se transformar em vinho. Vai continuar ali parado, uma série de outros organismos vão agir e aquele vinho vai virar vinagre. Esse é o caminho do nascer ao falecimento da frutinha uva. Naturalmente, ele se transforma em vinho. O homem que inventou, o homem e a mulher, né? Foi inventado um conjunto de produtos para manipular esse processo de transformação e chegar em sabores que a uva não entregava mais. Assim como foi inventado em quase todas as áreas da indústria para fazer os alimentos ultraprocessados. Criar padronização, não ter alteração Padroniza de sabor. Uhum. Portanto, quando olha para um rótulo escrito Cabernet Sauvignon, sabe exatamente qual é a expressão que vai se comprar. Sabe que foi aí que começou a minha caminhada no vinho natural. Porque eu conhecia isso, bebia, é a nossa tradição aqui no Sul, beber vinho argentino, chileno, e depois eu quis conhecer os vinhos brasileiros. Então, eu tinha muito claro que o vinho bom era aquele vinho super extraído, com a fruta super madura, muito álcool, muita madeira. Olhava, tem 15 de álcool, vibrava, é esse que eu quero. E eu não me dava conta que ali, na hora em que se faz um vinho assim, se esconde muito da riqueza que o vinho pode ter, muito da riqueza da fruta, porque o frescor, o que a fruta de fato carrega, fica... É que nem a gente pegar um morango. Pega um morango e pega uma framboesa. Eles são frutas irmãs, né? Frutas vermelhas, apesar de uma ser de bosque, mas enfim, são frutas irmãs. Se comer as duas frescas, mesmo de olho fechado, não se tem nenhuma dúvida qual é uma e qual é a outra. Deixa as duas ficarem bem maduras, mas amadurecer mesmo, bem madura, e come as duas. A diferença na expressão, ela não é mais tão clara. Dá para perceber, mas não é tão clara. Porque toda vez que amadurece muito, o processo de amadurecimento basicamente é uma transformação de um conjunto de coisas ali em açúcar. E o açúcar
é açúcar. Então ele toma conta do sabor. Então todos os vinhos que eu consumia e achava que eram muito bons eram meio que aquela geleia de uva, né? Quando eu me dedico a conhecer os vinhos gaúchos, digo, pô, tem que valorizar o vinho brasileiro aqui, né? Vamos conhecer isso. E aí também vou para a serra, começo a visitar as vinícolas, começo a conhecer, investigar e beber eles. Eu fiquei estarrecido, porque eles não eram tão diferentes assim dos vinhos de Mendoza, dos vinhos do Chile. E aí a minha cabeça bateu o pino. Porque, em termos de sabor. No que eles entregavam de sabor, de expressão. Eu disse, mas como assim? Como é que pode ser tão parecido? Tudo bem que seja uva, mas o clima é outro, o solo é outro, as pessoas fazendo são outras. Como que fica tão igual? E esse insight você teve por conta própria, né? Porque, olha só, isso que você está falando, assim, realmente deixa a gente meio pirado, assim. Porque há uma ignorância, e eu falo de mim, né? O vinho Malbec é aquele que é plantado na Argentina. O vinho primitivo, ele é espanhol, enfim, né? E aí você começa a entender que esse terroir é meio que manipulado ali, né? Para você. Totalmente. Né? São opções comerciais. Você chega numa vinícola hoje aqui, brasileira mesmo, no sul, e você tem vários. Ela mostra que esse aqui é a uva X, esse aqui é a uva Y, né? A Z. E deixa de realmente ter aquela coisa. Eu concordo contigo. Sabe que a uva Malbec, como ela é uma vitis vinífera, ela não é argentina. Ela é francesa. Lá na França, eles chamam hoje ela de Côte. Antes já foi chamada de Auxerrois, enfim, teve vários nomes ao longo da história. Ela é de uma região, de um lugarzinho chamado Cahors. Teve uma praga na Europa toda que dizimou os vinhedos da Europa. Essa praga, ela veio dos Estados Unidos, entrou junto com plantas na Europa e ela ia por dentro do solo, comia a raiz e matou as videiras. A Europa perdeu praticamente todas as suas videiras e no replantar, houve uma opção comercial também, e se decidiu replantar em quantidade algumas e outras não se replantar tanto. E aí nisso, essas que são as uvas mais conhecidas, que de fato elas tomam muito mais destaque. E como a França optou por não replantar tanto de Malbec e de Carmenère, que tem lá, aquela historinha que muitos contam aí que o Carmenère foi redescoberto no Chile, que achavam que estava extinta, não é verdade. É tudo parte da lenda comercial que se inventa. Eles têm vários produtores que mantêm as suas plantações originais lá. Que quando essa praga, a filoxera, atacou tudo, quando eles foram replantar, eles replantaram exatamente o que tinha antes. Então nunca deixou de existir Carmenère, por exemplo, lá na França. Mas foram nessas opções que a gente acabou conhecendo aquelas uvas que ou elas têm mais facilidade em crescer e em dar fruto, que dão mais quantidade, como é o caso básico da Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon se adapta quase que a qualquer clima, em qualquer lugar vai dar boa, vai dar bastante. Ou algumas que têm características muito especiais pelo que elas conseguem entregar de complexidade e fazer de fato vinhos que são superiores, tecnicamente falando, não importa. O pessoal pode se realizar mais ou menos com eles, mas são superiores tecnicamente, como é o caso da Pinot Noir. A Pinot Noir é uma uva delicada, difícil de plantar, difícil de colher, geralmente dá pouca quantidade, mas o vinho que sai dela, tecnicamente, é um dos vinhos mais apreciados, que tem mais valor agregado e tudo. Então, sim, o sabor é delicioso. O teu caminho tá muito bem de gosto nisso, né? E aí, essa questão do vinho natural, Christian, que você, assim, tanto se apaixonou, eu estou enxergando que é um trabalho de formiguinha, porque isso, vamos lá, né? Eu vou falar aqui das pessoas, do pequeno produtor que vende o alimento orgânico numa feira orgânica. Ele tem mais força hoje do que o supermercado, que está ali as prateleiras cheio de produtos. Seria essa linha. Hoje o vinho acessível para a população é esse quimicado que você falou. E o vinho natural, ele é acessível? Qual é essa diferença em que fez você ter esse despertar, né? Deixa até eu voltar um pouquinho antes, assim, só para a gente pegar bem o que é o tal do natural. Tá? Sim. Uhum. Depois da Segunda Guerra Mundial, se instalou um pensamento no mundo de que a comida que existia sendo produzida não seria suficiente para alimentar todo mundo. E aí se inventou um novo modo de produção agrícola,
que é a chamada Revolução Verde, que é quando entra os tratores, as culturas expansivas de altas áreas. Nos animais, entra os animais confinados, alimentados só a ração. Então se mudou completamente a forma de produzir o alimento original. Essa mudança na forma de produzir o alimento fez os alimentos que passaram a ser produzidos serem alimentos de nutrientes, de capacidade nutritiva muito menor, são muito inferiores do ponto de vista do que nos fazem bem, e também com muito menos expressão de sabor. Inclusive alguns chegando a ter amargor, chegando a ter uma série de outras coisas. Então se focou em produzir grandes quantidades, com uma manipulação grande, com um forçar, através de comida forçada para a planta. Quando se coloca o nutriente lá forçado para a planta absorver, a planta fica desequilibrada e o fungo ataca mais, a doença ataca mais, que nem em nós. Exatamente igual, eles são seres vivos que nem nós somos. Se a gente se alimenta mal, vive mal, vai adoecer, né? Acho que uma das maiores causas que tem hoje de doenças no mundo é o nosso modo de vida, né? A mesma coisa se deu para as plantas. Então isso gera duas coisas que são separadas, mas que andam juntas. A nossa nutrição ficou pior, e aí a gente tem que tomar um monte de suplemento, e o sabor ficou pior. E aí, bom, sabor ruim não dá, né? Ninguém quer comer algo que seja ruim. Então vamos manipular esse sabor. E aí se inventou para toda a indústria alimentícia os ultraprocessados. O vinho esse que nós conhecemos, vendido em prateleira, que tem volume comercial, ele é um alimento ultraprocessado. Porque eles pegam a uva, primeiro esterilizam ela, matam tudo que está vivo, isso que a gente falou que quando o líquido ali toca na casca, aí pega a levedura e aí sozinho ela se transforma. E o cuidado, o papel de um vinhateiro, como eu, que acredito em ter a expressão da natureza no que eu vou consumir, seja no vinho, seja na comida, é conduzir isso da melhor forma, com o máximo de asepsia, para que nada interfira no resultado e para que a natureza consiga ficar toda ali, que não se perca ela pelo caminho, ou por oxidação, ou por qualquer outra ação. Eles esterilizam e aí começam a adicionar o que eles querem para que o produto final seja aquele produto padronizado para o sabor que é dito ser o sabor bom. Que nada quer dizer, não é porque as grandes notas de vinho são os vinhos super maduros, super extraídos e com muito álcool e muito madeira, que ele vai te realizar mais. Cada um tem que achar o seu gosto, achar o seu caminho, aonde que está de realização, né? Então esse é o produto ultraprocessado chamado vinho, que é o que a maior parte das pessoas consome. O vinho natural é um vinho que é feito só da uva, com o vinhateiro só conduzindo esse processo. Nós aqui no Brasil, nós começamos a produzir vinho em quantidade, as vinícolas cresceram e tudo mais no final da década de 70 e início de 80, né? Justamente a época em que se instalou as grandes escolas de enologia pelo mundo, para formar profissionais a aplicar essa cartilha enológica. Pegar esse monte de produtos e colocar dentro do suco da uva para fazer esse alimento ultraprocessado que na legislação se chama de vinho. Então a nossa relação com o vinho natural, ela vem depois disso, porque não tinha acesso, não existia no Brasil vinho natural. Na Europa, o vinho desde sempre foi natural. Foi na década de 70 que se inventou os aditivos enológicos. Então, só se consumia vinho natural. Alguns produtores migraram para essa nova cartilha e alguns produtores não migraram para essa cartilha. Então, grandes vinícolas de grandes renomes de valor agregado, que a gente só vê em filme ou em revista, em foto, que a gente nem tem acesso pelo valor que custa a garrafa, boa parte delas são naturais. Porque eles nunca abriram mão de fazer vinho como sempre fizeram. Nós aqui no Brasil que fizemos o movimento contrário. E aí a geração que começa a fazer vinho natural aqui no Brasil é uma geração que primeiro não tem a uva, então compra uma uva convencional, tratada com produto, portanto de baixa qualidade, tanto nutricional quanto de sabor, e faz um vinho com poucas condições tecnológicas. Inicialmente com menos conteúdo, inclusive, né, porque estava aprendendo a fazer vinho natural, todo mundo dizia que não dava.
mas também com pouca condição de asepsia, de todos os controles que tem que ter para que a natureza esteja toda ali. Isso resulta um vinho que tem vários defeitos. Então, muita gente que entra para o mundo do vinho natural bebendo a coisa de 20, 30 anos atrás, 20 anos, o vinho natural brasileiro, bebia o vinho e dizia, não, se isso aqui é vinho natural, eu não gosto. Por 2 motivos. Um, porque está acostumado com outro tipo de vinho, e outro, porque de fato eram vinhos que tinham defeitos, que não era um vinho bom. A frase nossa na loja lá na Casa Vivar é que não basta ser natural, tem que ser bom. Porque eu quero me realizar pelo sabor. Então não basta ser natural, tem que ser bom. Mas não basta ser bom, tem que ser natural. E aí é porque não precisa ser com química para a gente ter acesso a alimentos que são melhores para nós. Porque quando eu bebo, eu sei que eu vou estar consumindo aquilo, eu vou estar nutrindo o meu corpo com coisas boas ou ruins. Então, por isso a nossa opção tem que ser natural, mas também tem que ser bom. Né? Então, essa é a diferença assim, do vinho natural. Os acessos a isso, tá? É evidente que o vinho natural ele custa mais caro. Mas não é porque é vinho. É porque todo alimento natural custa mais caro. O tomate orgânico não é mais caro que o tomate cheio de química? Exatamente. A banana, o morango, o vinho. Uhum. Ou seja, não é o vinho que é caro, é porque o processo de produção daquela fruta, daquele fruto, que deu origem ao vinho, é muito mais caro do que esse outro que faz o alimento em grande quantidade. Mas é aí que está a outra pegadinha. Ele não é mais caro. Porque nesse alimento aqui natural, eu estou consumindo um conjunto de ingredientes que vão me nutrir, que naquele outro que eu estou comprando bem mais barato não tem. E aí eu vou ter que suplementar com outras coisas. Sim. Porque são nutrientes que fazem falta para a minha saúde. Então, fechar essa conta, fazer a conta, eu chego claramente na conclusão que não é mais caro. Não tem por que eu consumir algo que não vai me trazer bons nutrientes e ainda vai me fazer mal, pagando mais barato. Não faz sentido. Porque aí eu vou ter que consumir outras coisas, vou ter que, enfim, para poder regular essa balança. Então, na verdade, o mais caro ou o mais barato é uma ilusão criada se a gente comparar só os dois aqui. Só que esses dois geram consequências, e nessas consequências a conta fecha. Sim, a conta vai vir lá na frente, né? Total. Com a falta da saúde. Eu tive uma paciente que eu falei, você tem que comprar os alimentos orgânicos, vai na feira do teu bairro, nananã. Aí ela falou, mas a banana é mais feia, a banana é menor, porque no supermercado elas vêm todas iguais, bonitinhas, né? E aí eu queria te perguntar, Christian, existe diferença da uva orgânica para natural, né? Porque o orgânico, o conceito é de que não tem agrotóxicos, não tem os aditivos, não tem os químicos, mas dentro do vinho, assim, do mundo vinho, né? Assim, não existe uma legislação de natural no mundo. A França tem uma instrução normativa do governo, do Instituto do Vinho deles, que diz regras que se fizer assim pode chamar o vinho de natural. No resto do mundo não tem isso. O que existem são as certificações. O orgânico, por exemplo, é um selo, é um certificado que qualquer produtor que se enquadre na regra para ter aquele certificado pode buscar, paga para um instituto, o instituto vem, fiscaliza e diz, ele cumpre com as regras da instrução normativa que diz o que é orgânico. Ganhou o selinho de orgânico. Assim tem biodinâmico, tem biológico, tem uma série de outras certificações. Então, o conhecer o natural é confiar no produtor, porque tem muito produtor que faz vinho totalmente natural e não tem nenhum selo no vinho. Nós já temos produção no Brasil de vinhos totalmente naturais, mas a maior parte dos vinhos brasileiros que querem ser naturais são de uvas convencionais e só vinificados de maneira natural. Então se pega uma uva, que é o que tem a oferta, para quem não tem vinhedo, é o que consegue comprar. Compra a fruta e transforma ela em vinho sem adicionar nada. Então é um vinho que foi feito de vinificação natural, mas ele foi feito com aquela uva de menor qualidade, tanto do ponto de vista nutricional quanto de sabor. Né? Fora daqui, cara, tem muito. Entendi. Fora daqui tem muito. Entendi, interessante, né?
Agora eu só vou querer vinho natural. Eu digo assim, ó, eu falo para todo mundo, tá? Tem duas coisas no vinho natural que eu defendo, que é o que me faz me jogar nessa quase militância aqui pelo vinho natural. Uma delas é sabor. Eu garanto que se tiver com a mente totalmente aberta para prestar atenção e não for pegar a taça olhando, ó, esse aqui é um vinho tinto. Então eu espero que o tinto seja uma geleia cozida. Bom, se esperar isso, alguns naturais vão ser, a maioria não vai ser, porque o produtor natural ele quer que ali tenha, que o protagonista do produto dele seja a fruta. Mas desprovido disso, se topar fechar o olho, colocar na boca e ver o que sente, o que se realiza com aquilo, eu aposto que é uma caminhada curta até só querer beber esse perfil de vinho. Mas tem um segundo elemento, principalmente para quem se cuida, do ponto de vista da saúde, que faz exercício, que acha que não pode beber todos os dias porque não vai treinar igual ou porque vai fazer mal, porque vai ter ressaca, é o dia seguinte. O dia seguinte, se a pessoa beber vinho natural, se hidratar bem, com água boa inclusive, já fiz aposta com diversas pessoas, amigos, conhecidos e até clientes. Bebe, pode beber à vontade, no dia seguinte tu vai estar comigo lá na academia, no horário que a gente treina, vai estar treinando igual. O dia seguinte é a melhor surpresa que eu tenho. Tá lá a pessoa diz, não acredito, nunca aconteceu isso comigo antes. Então, esses são os dois elementos assim que me levam a defender muito isso do vinho natural. Mas eu volto, assim, eu brinquei com a questão da água, o que não é uma brincadeira. Foi uma brincadeira, mas não é brincadeira. Na escolha da água que a gente consome, que vai nos hidratar de maneira diferente, também tem esses mesmos elementos. Da cerveja que a gente bebe, do café que a gente bebe, da carne que vai comer, do queijo que vai estar consumindo. Todas essas escolhas, se eu trato o vinho como alimento e tenho toda essa paixão pelo vinho, é meio que consequência óbvia que eu olho para toda a minha alimentação. Então eu não defendo o vinho natural e chego lá de manhã e passo um café comprado em pó moído no mercado, aonde nem é só café que tem ali dentro. Desculpa, mas eu sei que a gente brinca que a Kelly fala muito isso. Depois que a gente vê, como é que diz ver? Ou depois que a gente sabe, como é que esquece aquilo? Como é que deleta? Não, é bíblico. Se você peca antes de ter o conhecimento, ok. Mas se você já sabe que é pecado e continua, aí é duas vezes pecado. O café esse que se compra, essas marcas Melita, Três Corações, todos, a regra que a legislação impõe, 70% de café. 30%... madeirinha, cada um bota o que quiser. A gente não faz ideia o que tem ali dentro. E torra junto. Cada um bota o que quiser ali dentro. Bom, ok, se a opção for essa, tudo bem, mas as pessoas deveriam saber isso, né? Isso não vem escrito no café. Não. No vinho, a legislação brasileira obriga a escrever uva vinífera, ou uva de mesa, no caso de fino, né? Uva vinífera e INS, que é o sulfito. É obrigado a escrever. Mesmo no meu vinho, que eu não adiciono sulfito, eu tenho que escrever no rótulo, senão o Ministério da Agricultura não aprova o registro do meu produto. Todos os outros mais de 170 elementos que a legislação brasileira autoriza a adicionar ali dentro do vinho, não precisam vir no rótulo. Então, quando se lê ingrediente no vinho, é uma mentira escolhida pela legislação brasileira com o apoio da indústria do vinho brasileiro para que as pessoas não saibam o que tem ali dentro que elas estão bebendo. Porque é óbvio que se a pessoa pegar na garrafa e ler que ali tem ácido tartárico, tem enzima, tem estabilizante, tem isso, tem aquilo, não vai beber, né? Ou vai pensar se vai beber. Quem se preocupa com isso não vai beber. Quem se preocupa, E sacanagem na questão do vinho, eu considero, acho que falta até honestidade nisso, mas enfim, acho que é aquelas coisas que a gente vai descobrindo. Então, quando a gente descobre e começa a olhar para isso, a escolha pela água, a escolha pelo queijo, a escolha pela carne, por tudo, ela vai permear em conhecer o produtor, em conhecer o que ele está entregando, como ele produz aquilo e, portanto, ter algo que seja mais saudável para mim.
Sim, e quanto mais processo industrial, menos nutriente você tem naquele alimento. E, assim, as pessoas, elas estão vivendo no automático, né? A maioria, essa consciência, ela é de poucos, né? Por isso que eu falei antes que você está fazendo um trabalho de formiguinha, e eu acho que esse podcast, assim, vai ajudar muito a chegar mais longe, porque é um assunto desconhecido por muita gente, inclusive apreciadores de vinho, Claro, que não sem tem a dúvida. menor noção dessa diferença, né? E, assim, você vai numa vinícola, né? Falei aqui de Bento, falei do interior do Rio Grande do Sul, você vai e o processo é industrializado, né? Agora, você falando, eu consigo puxar na memória, né? De que você vê que ali é tudo meio padrãozão. E aí, a parte dos aditivos, eles não mostram, né? Tu não tem essa Não contam. percepção, né? Christian, você falou de queijos, né? E lá na Casa Vivar eu vi vários. Também foi o mesmo caminho, assim, porque eu vi um vídeo no seu Instagram, inclusive, você fazendo uma comparação de dois queijos ali, né? Eu achei bem interessante. O queijo foi uma das consequências disso. Eu digo bem claro, assim, começou no vinho. Quando eu enxerguei que no vinho eu estava consumindo coisas ali que eu não, por opção, não consumiria, eu não tenho como desver e, portanto, passei a olhar para todos os alimentos que eu consumia. Então, hoje, o café que a gente toma de manhã, eu e a Kelly no café da manhã, o pão, o queijo, a charcutaria, toda é olhada nisso. Então, é uma escolha clara nossa por um modo de vida. Primeira coisa que eu afirmo, assim, não é mais caro fazer isso. Dá mais trabalho. Tem que estudar um pouquinho mais, tem que buscar o produtor, tem que buscar o distribuidor aqui em Porto Alegre que venda isso, mas na conta final não é mais caro, porque a nossa saúde passa a ser outra. A paixão pelo queijo veio porque queijo e vinho é uma combinação fantástica, Perfeita. né? É lindo. Queijo, vinho, charcutaria, pô, faz uma mesa com isso e um pão bom, não precisa da tal da janta, do almoço. Então, eu já era apaixonado por queijo. Quando eu comecei a estudar e comecei a ver que nos queijos também tem toda a diferença, me apaixonei muito mais e resolvi montar, junto com a loja de vinhos, uma queijaria, porque eu acho que são complementos. A minha queijaria eu faço uma curadoria onde eu tenho 2 critérios: o queijo ser natural e o queijo ser brasileiro. Eu não tenho queijo importado. 2 motivos. Porque é difícil o importado aqui natural. Geralmente os importados aqui são os mais padronizados, não são aquelas maravilhas que a gente consegue consumir quando viaja. Mas também tem um outro motivo, que é valorizar o queijo brasileiro. O Brasil hoje, a partir de um esforço de algumas famílias que têm isso na sua cultura e de algumas que não têm relação nenhuma com isso e que, por paixão pelo queijo, resolveram começar a produzir, tem queijos autorais fantásticos, tão fantásticos quanto queijos europeus, que são os mais famosos por conta de toda a história que tem, né? Tanto que nos últimos mundiais do queijo, o Brasil tem sempre ficado super bem posicionado, 2º, 3º, 4º, sempre fica lá em cima em quantidade de medalha. Porque está se fazendo um trabalho muito lindo de resgate da cultura para preservar os queijos históricos e de incentivo para ter criação de novos queijos, queijos autorais brasileiros, que é pura expressão aqui do nosso terroir, expressão do nosso... No queijo, o natural está diretamente relacionado, assim como no vinho, à matéria-prima dele, que é leite. Na hora em que eu pego uma vaca, que é um animal ruminante, ou ovelha ou cabra, que são animais ruminantes, vamos lá, ruminante. Ruminante é um animal que tem um estômago com várias cavidades, porque ele é feito para se alimentar de celulose. Então, em cada cavidade do estômago dele, ele vai destruir uma parte da molécula de celulose. Ele come pasto, mastiga pouquinho, ele quase não mastiga na primeira, né? A gente vê ele engole, ele é tratado por um ataque de várias coisas nessa primeira cavidade. Volta para a boca, ele mastiga um pouco e ajuda a dar uma destruidinha. Vai para a segunda cavidade. E assim ele vai fazendo até ele, de fato, sair do estômago e passar a absorver os nutrientes que dali são liberados.
Então, os animais ruminantes são feitos para comerem pasto. Na hora em que eu fecho eles dentro de um quadradinho e encho eles de grão ou de ração, será que tem alguma chance de que o leite que sai desse animal tenha os nutrientes daquele leite original que sustentava com proteína, com gordura, o exército romano para dominar a Europa? Não é o mesmo leite. Se não é o mesmo leite, evidente que não sai o mesmo queijo. Então, a base do queijo é tu trabalhar com produtores que tenham o seu próprio rebanho ou manejem o rebanho do vizinho, que criem seus animais soltos, alimentados a pasto e, evidente, com todos os cuidados sanitários, livre de todas as doenças que eles podem ter, de mastite, de tudo, para que o leite saia de fato saudável. A transformação do leite em queijo, ela não é tão simples quanto o processo da uva, mas ele também é um alimento que foi descoberto pelos seres humanos. Ninguém inventou o queijo. Um dia alguém, não se sabe ao certo aonde, uns dizem que foi na Grécia ou foi aonde, eles usavam para carregar água ou para carregar o próprio leite para consumir o estômago dos ruminantes. Eles matavam os animais para comer, pegavam, costuravam a partezinha de cima e de baixo e tinha aquelas bolsas naquele formato que ficavam os cantis deles, botavam nas costas e iam para a estrada, né? Botaram leite ali, um dia esse negócio ficou no sol, aqueceu, a pessoa foi tomar, não saía nada. Apertou, saiu uma pasta. Essa pasta é o que a gente chama hoje de Boursin, que é um tipo de queijo. Ele se transformou sozinho porque no estômago dos ruminantes tem uma coisa chamada coalho, que é o que faz o leite coalhar. Coalhou o leite, levantou a temperatura, tem levedura em tudo que é lugar, ele fermentou, se transformou em queijo. Isso é o queijo. Totalmente natural. Então, de um leite de qualidade, se consegue fazer um queijo de qualidade. Na hora que pega um leite de baixa qualidade, o que precisa para fazer um queijo que seja saboroso? Mesma coisa que no vinho. Adiciona um monte de produto químico ali dentro para ter o queijo no perfil que se quer ter. Com o mesmo sabor, só muda a marca. Vai mudando. Padronizado naquilo que o mercado pede, é assim que vende tudo. Não, essa história agora da vaca que come pasto, meu Deus do céu. É que a gente acaba não pensando nas coisas, né? Mas por que antes era tudo mais saudável? A gente não tinha tanto dessas doenças que tem no mundo. Porque a gente se alimentava de coisas como devem ser, e não de coisas que foram tão manipuladas que é outro alimento que a gente está consumindo. E o acesso, Christian, é muito difícil a esses produtos assim naturais? Queijo é um trabalho. Queijo é um trabalhão. Para ter uma ideia, tem 2 produtores que eu vendo na loja que eles são lá do interior de Minas Gerais. Tem um cara que tem uma empresinha lá em Minas, ele tem uma Fiorino refrigerada, ele vai passa nos produtores, pega uma caixa grande lá de queijos, chega em Belo Horizonte, separa e dispara. Para o Christian esse aqui, para o outro lá de Santa Catarina esse, para o outro queijista esse, para o outro esse. Então, assim, é um trabalhão. Para mim, ele dispara para São Paulo, porque como a quantidade é pequena, chega em São Paulo, eu tenho uma transportadora que consolida um volume maior para mim, com outros queijos paulistas, e manda para cá para diminuir o frete. Então, dá um trabalho a gente ter essas diferentes expressões de queijo aqui. Mas nós temos acesso a muito queijo. O queijo colonial e o queijo serrano, que são queijos daqui, ele, na sua maioria, o serrano todo ele, o colonial, na sua maioria, são queijos naturais, porque é aquele queijo que as vaquinhas estão lá soltas, o pessoal tira o leite delas, faz o leite ali e bota para vender na sua banca, na sua feira, onde for. Mas aí tem que ser na banquinha do rapaz lá do meu bairro, porque se eu comprar no supermercado, mesmo sendo colonial... Já tem assim, porque como o mercado, esse é um trabalho formiguinha que eu faço, mas eu não faço ele sozinho, né? Tem muita gente fazendo isso está crescendo muito. Há pouco tempo atrás não existia de entrar num mercado grande e ver lá uma gôndola ou uma seção de orgânicos. É verdade. Hoje existe. Eu lembro quando eu comecei a viajar para beber vinho, chegava na Lavínia, que é uma das grandes lojas de vinho da Europa, entrava lá, não tinha seção de naturais. Hoje entra, divide metade. Metade é vinho convencional, metade é vinho natural.
Tá dividido dentro da loja. Total Wine, que é uma das maiores redes dos Estados Unidos, tem lá hoje o Natural Wines. Então, é uma tendência que chegou aqui e que está crescendo. Claro que aqui no Rio Grande do Sul acaba sempre chegando um pouquinho depois, mas está crescendo aqui. Então, se começa a ter mais acesso. Só que as pessoas, volto a dizer, tem que estudar um pouquinho para saber o que estão consumindo. Nas grandes redes de supermercado já tem queijo natural. Queijo artesanal, feito de leite cru, feito sem pasteurizar, sem botar nenhum produto, de vaquinhas livres, criadas soltas, felizes, já tem. Já tem ovo. Há pouco tempo atrás não tinha. Já tem ovo nas grandes redes de supermercado certificado orgânico. Sim, você lê na embalagem galinhas criadas soltas e felizes. O solto e feliz a gente tem que tomar um cuidado, tá? Porque às vezes ela é solta e feliz, mas ela tá comendo só aquela ração lá feita que... Mas já é um avanço. Já é um avanço, sem dúvida nenhuma. Não tem toda a carga de estresse do animal, porque isso aí também conta bastante. Claro, ela processa o alimento de outra maneira. Sim. Mas já tem vários que são orgânicos mesmo, certificado, que o animal comeu o que era para ele ter comido. Então, no geral, se buscar e procurar, a gente consegue acesso a todos os produtos, quase todos. É um universo enorme e muito, muito, muito bonito, né? Eu vou dizer para você que você faz você tem noção desse legado que você vai deixar? Porque aqui, por exemplo, você já me transformou, né? Já vai transformar o meu marido porque eu vou levar a informação para casa. E aí também tá transformando o pessoal aqui da equipe, né? Felipe, nunca mais, viu? Tomar vinho sem ser natural. Mas sabe que assim, eu acho que assim, a gente brinca no meio do vinho, no vinho em tudo. Tem a narrativa, tem o discurso, tem essa parte assim que é bonita. Isso faz parte, isso entra na cabeça, uns vão prestar mais atenção, outros menos, uns vão decidir seguir isso, outros não. Mas tem uma coisa que essa é, digamos, entre aspas, uma verdade absoluta. Que a gente brinca no vinho, que é o que está na taça. A verdade está na taça. Não adianta nada a gente fazer todo esse discurso, se convencer que o vinho vai fazer bem para mim se eu beber o vinho natural, que eu não posso mais tomar aquele que tem aditivo químico, e na hora de eu beber, eu não me realizar com aquilo que eu estou bebendo. Se aquilo ali não entregar sabor, não entregar realização, prazer por momento em que eu estou consumindo ele, não tem como convencer alguém a partir para consumir aquilo, né? Então, por mais que eu esteja aqui convencendo vocês no discurso, vocês têm que ir lá na Casa Vivar beber comigo para ver se vocês se convencem disso lá. Se tiver Pinot Noir e for natural, certamente eu vou tomar e vou gostar. Ai, Christian, foi ótimo o nosso bate-papo, assim, eu vou sair muito diferente disso aqui, né? Eu sou adepta à nutrição funcional, à nutrição orgânica, lá em casa, assim, eu tenho o maior cuidado com a minha família com relação a isso, e o vinho era uma coisa que eu não tinha tido ainda, dado essa devida atenção, né? E meu marido é um apreciador, ele toma todos os dias vinho, né? Eu diminuí um pouquinho, porque para mim todo dia é muito. Mas vinho tá na nossa família, tá nos nossos lazeres, entre os nossos amigos, né? A água também, né? A água... Por que a água é interessante para você tomar junto com o vinho? Justamente porque ela neutraliza essa acidez do vinho, ela sendo alcalina, né? Essa troca de pH aí é importante demais. E a gente que trabalha na nutrição funcional entende que a água também é um nutriente, né? Posso falar uma coisa da água? Claro. Que eu aprendi não faz muito tempo, mas como eu estou sempre estudando e sempre atraso, eu sempre me incomodei com a água alcalina. Porque geralmente a água alcalina, ela tem sabor na água. E como eu estou gastando numa garrafa de vinho, eu não quero que nada interfira no sabor do vinho, a não ser para que ele cresça. Então eu vou harmonizar ele com queijo, com comida. A água não harmoniza com o vinho quando ela é aquele alcalino que ou fica aquele... ou aquela que puxa um pouquinho para sabão ou para salgado, ela atrapalha o vinho. Então eu não gostava de águas alcalinas. E aí eu fui descobrir que, na verdade, a questão não é se a água é alcalina ou não. Quanto mais neutra for a água, para o que eu busco, que é o momento ali de realização, é melhor. O que eu tenho que ter é potencial alcalinizante dela depois que eu ingiro ela, para que ela ajude a equilibrar aquela bomba de acidez que o vinho coloca para dentro da minha célula.
Então é essa água que hoje eu persigo. Lá na Casa Vivá a gente tem a água, a pessoa sentou na mesa, a gente bota a garrafa e faz o discurso da água. Ó, bebe a água junto com o vinho porque vai ser melhor para ti. Claro que tem um interessezinho comercial nisso, porque eu sei que no dia seguinte a pessoa estará melhor, vai ter processado melhor o que o vinho traz, porque traz algo agride no vinho, né? Tem álcool e tem acidez. No dia seguinte vai estar melhor se hidratou bem. Então eu tenho interesse que no outro dia as pessoas que vão lá e enchem a cara comigo lá na loja acordem melhor no outro dia para ter vontade de beber de novo. Então faz parte também de ter interesse, mas isso também é uma decisão nossa de não só propiciar naquele momento algo mais saudável, mas estimular as pessoas a buscarem isso no dia a dia delas, porque a água não é só aquela brincadeira que tem que hidratar, ela não só hidrata, e é isso que a gente está buscando agora. Então por isso que eu estou muito feliz, porque eu encontrei uma água que ela não atrapalha o sabor da minha refeição, do vinho, da comida, e faz bem. Me deixa melhor no outro dia, deixa melhor para a minha saúde. É que a combinação de minerais de cada água é diferente. Uhum. Então, tem algumas que têm mais silício, outras mais vanádio, outras mais magnésio, outras mais bicarbonato. E aí E todos esses minerais que eu falei são alcalinos, né? Então, é isso que faz diferir o sabor de uma para outra. Eu já fui para restaurante que tem carta de água, além da carta de vinho. Você recebe as duas, né? Porque, assim, me incomoda muito ir a um restaurante e ter uma carta super sofisticada de vinho e a água que vem para minha mesa está numa garrafinha de plástico, né? Então, assim, essa coisa da água realmente faz muita diferença. Não é à toa que na hora que você pede um vinho, ele pergunta logo se quer água, né? Claro. Para poder fazer a combinação. E esse potencial alcalinizante, só o nosso patrocinador Aqualive tem. Sabe que lá a gente não vai ter carta de águas, nós vamos ter uma opção só de água com gás. Perfeito. Para quem quer água com gás, e a água Aqualive na mesa. Isso é aí. só o que a gente vai ter, porque já tem tanta escolha para quem chega lá como cliente. Eu tenho hoje 1.089 cuvês, rótulos diferentes de vinho. Quase 60 queijos. Mais as comidas, que vão ter vários pratos. Então, é muita coisa para escolher. Não escolhe a água, bebe a água que faz melhor para a tua saúde e pronto, é a escolha nossa. Sim, e tá super certo. A Aqualive deixou um presente presente para você, uma água termal, né? A água termal hoje ela é utilizada para vários fins, né? Se você se queimou, você pode passar, porque como ela é rica em silício, e silício é um mineral que faz regeneração, né? Isso é interessante. Dá para passar na pele quando sua esposa, por exemplo, sua mulher fosse maquiar, né? Tanto para hidratar. Ela tem, assim, a gente que é mulher sabe as funcionalidades da água termal, né? E essa água, ela tem também um pH alto, então também faz essa compensação da acidez da pele, né? Bacana, obrigado. Não por nada. Não foi eu, foi a Aqualive que lhe deu. Para encerrar, Christian, queria que você indicasse para o pessoal que está em casa, indicasse para o pessoal de casa um livro ou um documentário, né, um filme que você acha que o pessoal vai poder aprender um pouco mais sobre esse universo do vinho e do queijo, enfim. Legal. Tem muito pouca coisa produzida sobre, digamos assim, conteúdo assim disso. Eu acho que tem um livro que é super interessante de se ler por conta do papel na cultura que o vinho tem, que é o livro Vinho e Guerra, que ele conta a história da Segunda Guerra Mundial a partir dos produtores de vinho da França. Então pega alguns produtores e conta o que aconteceu com eles durante a Segunda Guerra Mundial, quando que os alemães entraram e devastaram o vinhedo, roubaram todos os vinhos, enfim, levaram eles para os campos de concentração. Então é muito legal para entender a importância do vinho na cultura deles, que é uma coisa muito distante para nós. De conteúdo, quem mais gera conteúdo no Brasil é um perfil que o nome é Criado Solto, que é da Ali Cereja e do Léo Reis, que eles são de São Paulo, eles têm a Enoteca São Vincent lá, digamos um restaurante irmão nosso, mesmo perfil que o nosso, assim, bem mais antigo, é uma referência para mim. Muito do que eu aprendi e cresci nesse meio foi lá dentro, indo lá comer, beber e conversar com eles. Então, nesse Criado Solto, inclusive tem um documentário que eles fizeram bem consistente, é um filme
Um filme documentário com entrevista com alguns produtores dessa primeira leva que produziram vinho natural no Brasil. Então esse é super, super legal de se ver, assim, de estar acompanhando. E tem alguns filmes que não falam exatamente sobre esse conteúdo, mas despertam interesse, vontade de aprender, de brincar com degustação, com análise sensorial, porque eu volto assim, eu acho que tem muito da questão da saúde, mas tem muito da questão da realização de prazer mesmo. Então tem um seriado aí, Gotas Divinas, que todo mundo está vendo, que é uma brincadeira que eles fazem, inclusive tem um monte de informação errada ali, mas não prestem atenção nisso, prestem atenção no processo de degustação de vinho que eles contam ali durante o seriado. É bem assim hollywoodiano, mas é bem, bem legal. E quase todo mundo está vendo aí. Pessoal que gosta um pouco de vinho. É uma coisa legal para quem talvez não goste tanto, até entender e ver o papel que tem na vida das pessoas, o que gera de prazer e de realização e começar a beber. Porque o importante é começar a beber. No Brasil a gente consome muito pouco vinho, né? Não faz parte da nossa cultura. E principalmente onde está uma boa parte da nossa população, que é Norte e Nordeste, o vinho não faz parte da cultura e não encaixa muito com o modo de vida deles hoje, né? Então a gente consome, tipo, imagina, vocês bebem lá na casa de vocês uma garrafa por dia, no Brasil a média per capita é 2,6, eu acho, litros por ano. Por ano? Então pega ali em casa, que eu e a Kelly a gente consome 2 garrafas por dia, assim, de média. Ou seja, tem muita gente que não consome nada de vinho, ou que quando consome é uma tacinha, sei lá, por semana, por mês. Então, construir a cultura, primeiro de consumir vinho, de consumir queijo, de consumir esses alimentos que talvez não façam parte, mas que entregam muito sabor, que desenvolvem o nosso cérebro a perceber tudo isso que a nossa boca consegue captar. Eu acho que é um papel nosso. E outro é ajudar a construir uma cultura de consumo mais consciente, em que se não só pegue qualquer coisa e engula, mas se preste atenção no que está consumindo, porque vai ter consequência, né? Sim, naquele conteúdo, né? Sensacional, eu amei a entrevista, muito mesmo, de verdade, quero te agradecer. Que bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu vou lá na Casa Vivar. Vai ser um prazer recebê-los. Bom, gente, eu queria agradecer também você que está ouvindo ou assistindo a gente aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de levar esse conteúdo. Aquela pessoa que toma cerveja ou toma outro tipo de bebida, mas que se abre para viver uma experiência diferente, porque o vinho é uma experiência, não é só beber vinho, né? Tem todo um contexto, a comensalidade, estar com outras pessoas, né? Indique esse vídeo para mais pessoas. A gente vai estar aqui semana que vem, tá? Quero agradecer ao nosso patrocinador Aqualive, uma empresa voltada para a hidratação funcional, né? É uma hidratação diferenciada. E aguardo vocês semana que vem no próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada.